Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Grace, Escola João Paulo II. Hoje eu trouxe para vocês um conteúdo do 9º ano. Fases do crescimento populacional. Vocês vão encontrar esse conteúdo no livro didático de vocês, no capítulo 2. O crescimento populacional ele é marcado por fases de crescimento. Em uma primeira fase, característica dos países subdesenvolvidos e as taxas de natalidade e mortalidade são elevadas. Isso demonstra que os países não dispõem de políticas públicas ligadas à saúde, uma vez que a população morre com pouca idade e sequer oferece métodos contraceptivos à sua população, já que as taxas de natalidade são altas. Nessa fase, a pirâmide populacional apresenta base larga e topo fino. Então, gente, as fases do crescimento da população têm a ver, mais uma vez, com pirâmide etária. A quantidade de pessoas que nascem, a quantidade de pessoas que morrem, as pessoas em idade fértil, né, que é a quantidade de fecundidade, e também a quantidade de pessoas que migram, tá, para os países. Então, tá aqui uma pirâmide etária, tá certo? Observem que sempre vai ter... Ela é dividida por sexo, ou seja, mulheres e homens, feminino, masculino. E observem também, quando a pirâmide, a base dela é larga, isso significa que o país que está representando essa pirâmide é um país subdesenvolvido. O topo, ou o ápice, que a gente chama pequeno, tá? É porque a expectativa de vida desse país também é baixa. Observem aí. Geralmente aqui é a quantidade de crianças, tá certo? Aqui o corpo são jovens e adultos e o topo são os idosos. Na segunda fase do crescimento populacional, características dos países em desenvolvimento, que é o exemplo, o Brasil. As taxas de natalidade apresentam diminuição, mas as taxas de mortalidade permanecem altas. Essas mudanças são reflexos de algumas situações. Então, vocês vão encontrar também no livro de vocês, né, que o Brasil, ele é um país que está em transição. Ele nem é um país tá? E nem é um país desenvolvido. Ele está ali, ó, em transição. Em relação à pirâmide etária, também, ou seja, ele está entre um país jovem para um país adulto. Tem alguns aspectos que colaboram. A entrada da mulher no mercado de trabalho, o que pressupõe planejamento familiar. Urbanização crescente, pessoas migrando do campo em direção às cidades, altos custos de vida nas cidades, famílias começam a reduzir sua prole, dados gastos com a criação, escola, saúde, lazer, entre outros. Acesso a contraceptivos, que promove o controle da natalidade. Nessa fase, por sua vez, a pirâmide é apresentada como uma base menor e o topo pequeno, se assemelhando a uma coluna. Então, gente, nos países que estão em transição, vai ocorrer o quê? Esse controle de natalidade. Porque os países subdesenvolvidos, como eu falei, a base dele vai ser sempre larga. Não vai ter aquele controle de natalidade. As crianças vão continuar nascendo, né? Nascendo e não há esse controle. Não tem o uso dos contraceptivos, tá? Não estão aí, assim, tão informados com o que é se proteger, ou se prevenir, ou se planejar para ter um filho. Já essa outra aqui é uma pirâmide que eu vou mostrar para vocês de um país que está em transição, que ele tem o controle. A mulher já está inserida no mercado de trabalho, a mulher já conhece o que é um anticoncepcional, tá certo? E o que é que acontece? Há o controle, há um equilíbrio, tá? Geralmente o quê? A gente pode perceber, nossos avós, minha avó teve 10 filhos, a minha avó teve 12 filhos, aí já vem a sua mãe. Minha mãe teve 4 filhos, teve 3 filhos. Hoje, talvez você só queira ter o quê? 2 filhos ou um filho. Então, a tendência é essa de um controle de uma população, de um controle de natalidade. Observem aqui, ó, houve um controle, houve o quê? Praticamente um equilíbrio.
Continuam nascendo? Continuam, só que menor. Lembra que aquela era bem larga aqui? Tá? A quantidade de jovens entre 15 e 19 é maior e a quantidade de adultos. Olha a quantidade de idosos, né? São poucos ainda, tá? Porque aqui não tem tanta melhorias na condição de vida, ou seja, saúde, né? Melhor bem-estar social. Então, nossos idosos chegam praticamente a 75 anos. Não que vocês não conheçam, ou não que a professora não conheça alguém com mais do que isso. Com 90 anos, com 100 anos, tá certo? A última fase do crescimento populacional é caracterizada pelas baixas taxas de natalidade e mortalidade, situação pertencente aos países desenvolvidos, sobretudo da Europa. Os países em desenvolvimento subdesenvolvidos ainda não alcançaram essa fase. Estima-se que o Brasil alcance somente em 2050. Estamos em 2020, então para que o Brasil chegue a esse patamar, provavelmente em 2050. Embora possa parecer que estas fases representem etapas para um país melhor, países como a França e o Japão temem pelo seu futuro, de suas economias, uma vez que a oferta de força de trabalho tem se reduzido drasticamente, aumentando em contrapartida os gastos com o sistema previdenciário. Nessa fase, a pirâmide é invertida em relação à primeira fase, pois apresenta topo largo e base muito estreita. É o caso de alguns países da Europa e o caso do Japão. Tem muito idoso, gente. Então, o que é que acontece? O mercado de trabalho, eles têm medo, eles estão temendo o quê? Com suas economias, porque não tem mão de obra para trabalhar. Se a maioria é idoso, idoso não consegue, não tem mais a força de um jovem ou de um adulto. Então, ela praticamente é uma pirâmide invertida. Observem aí que nascem poucos, olha a quantidade de jovens e adultos e olha a quantidade de idosos. É muito grande. Então, assim, eles têm uma boa qualidade de vida, eles têm um bem-estar social, mas isso afeta o quê? Na economia, porque a mão de obra está ficando escassa. Dessa maneira, por mais que o país tenha um gasto menor com a população jovem, como por exemplo a educação, precisa se preocupar com o envelhecimento de sua população adulta, o que vai gerar mais aposentados e menos força de trabalho disponível. O sistema previdenciário, ou seja, como eu acabei de falar, eles estão se preocupando, eles não vão ter tanta preocupação com os jovens, mas sim com os idosos, tá certo? Para amenizar sua situação, o Japão passou a facilitar a entrada de imigrantes, descendentes de japoneses, para trabalharem no setor secundário e terciário de sua economia, ou seja, comércio e indústria. Em países europeus, como a França, a entrada de mão de obra estrangeira é problemática, pois o país possui grupos xenofóbicos, que são contrários à entrada de imigrantes, sobretudo aqueles vindos de países da África. Além da França, os Estados Unidos também possuem grupos contrários à entrada de imigrantes, sobretudo aqueles vindos do México. Então, eles precisam da mão de obra? Precisam, só que mesmo assim eles ainda ficam temerosos para abrir as portas para os estrangeiros. Ocorre o quê? A xenofobia, a aversão a estrangeiro, mesmo o país estando cheio de idosos, mesmo eles precisando de mão de obra, tá certo? No Japão eles ainda abrem, se forem descendentes japoneses. Na Europa e nos Estados Unidos eles ainda têm receio, tá certo? Então tá aí, gente, espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!